Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Eu sou o professor Edgar e hoje nós vamos dar continuidade à aula. O assunto ainda é os contos maravilhosos, só que hoje, em especial, nós vamos falar sobre o uso de coesão nos textos. Então, qualquer texto ele possui elementos que garantem a amarração, a ligação entre palavras, frases e orações. Essa ligação é o que nós chamamos de coesão do texto. Dentre esses elementos, a gente pode citar as conjunções, que ligam orações, os pronomes, que evitam repetições, e a pontuação, que organiza o texto. Vocês vão entender melhor a ideia por trás da coesão ou a ligação do texto ao analisar um trecho da história do conto maravilhoso que a gente já viu dos dois irmãos e a bruxa. Então, veja. Diz assim: como já era noite, viram ao longe uma luz acesa. Foram caminhando para lá e viram uma velha a frigir bolos. A velha era cega de um olho e o pequeno foi pela banda do olho cego e furtou-lhe um bolo, porque estava com muita fome. Ela, julgando que era o gato, disse: Sape, gato! Repare que nesse trecho da história existem alguns espaços com o desenho de uma estrela. Mas vocês perceberam que não ter uma palavra entre os espaços não fez falta na leitura e na compreensão do texto. O que significam esses espaços preenchidos por essas estrelas nesse trecho do conto maravilhoso? Os dois irmãos e a bruxa. Vamos entender melhor. No primeiro parágrafo, este aqui, nós encontramos uma expressão. Essa expressão é uma velha, tá certo? Essa é a expressão. A letra A pede assim: copie do trecho inteiro, outra expressão que substitua uma velha. Ela tem que ser formada por um artigo e um substantivo. Aqui eu tenho um artigo indefinido, uma, e eu tenho o substantivo nome velha. Ache no parágrafo outra expressão que substitua esta que tem artigo e substantivo. A expressão em questão é essa: a velha. Artigo, agora definido, e substantivo. Então, essa é a resposta do quadro aqui. O primeiro pedido do quadro. Reparem que, por que no primeiro parágrafo é usado uma velha e no segundo a velha? Tem muito a ver com o artigo indefinido usado aqui. Usa-se esse artigo porque a primeira vez que a velha é mencionada no parágrafo, ninguém sabe quem ela é. Por isso, uma velha. Mas no segundo parágrafo, o leitor já sabe quem ela é, já teve conhecimento a respeito dela. Por isso, a velha não causa mais estranheza usar o artigo definido a velha, porque foi mencionado anteriormente. Isso é um recurso muito importante ao escrever, né? Bom, a segunda solicitação da letra A. Um pronome oblíquo pede agora que retoma essa expressão. Essa expressão é a expressão a velha.
O pronome oblíquo, ele funciona como um objeto direto, né? Então, se nós olharmos mais à frente, nós vamos achar este pronome oblíquo, perdão. Lhe. Furtou-lhe um bolo. Furtou-lhe. A quem se refere essa palavra, esse pronome lhe? Se nós repararmos, ele está retomando a palavra velha. Então, furtou-lhe, o lhe se refere à velha. Então, nesse trecho aqui, furou-lhe um bolo, o lhe é o pronome oblíquo, que está sendo usado para evitar a repetição da expressão a velha. Então, eu uso o lhe, furou-lhe. Tá certo? Agora, a última solicitação. Um pronome pessoal reto que retoma essa expressão, novamente a expressão a velha. Lembrando que o pronome reto, ele substitui um sujeito da oração, né? Essa é a função do pronome reto. Então, neste caso aqui, lembrando, e ele pode ser quem fala, eu ou nós, pode ser de quem se fala, tu e vós, com quem se fala, tu e vós, pode ser também de quem se fala, ele, ela, eles, elas. Esse é o pronome reto. Aqui, ela é de quem nós estamos falando, ela, a velha. Então, esse é o pronome pessoal que está sendo usado no lugar de velha, para evitar a repetição dessa expressão, a velha. Tudo bem? Então era isso que vocês teriam que fazer nessa questão. Agora, parte B. Deduza que pronomes poderiam ser encaixados no lugar de cada símbolo. Agora sim, nós temos os símbolos que aparecem no trecho, só que não foram usados pronomes nesses lugares de cada um dos símbolos. Mas deduza aí, que pronomes você usaria? Vamos ver. Como gerar noite, viram. Quem viu? Eles viram. Ao longe uma luz acesa. Foram caminhando. Quem foi caminhando? Eles foram caminhando. E viram uma velha. Quem viu uma velha? Eles viram uma velha a frigir bolos. A velha era cega de um olho e o pequeno foi pela banda do olho cego e furou-lhe um bolo, porque estava com muita fome. Quem estava com muita fome? O pequeno, ou ele, estava com muita fome. Então, os pronomes que poderiam ser encaixados no lugar de cada símbolo são eles, eles e ele. Tá certo? Agora, essa pergunta é importante. Por que será que o pronome não foi usado nos trechos marcados com o símbolo do parágrafo? Então, por que no trecho original, onde está esses símbolos marcados, não foram usados os pronomes eles e ele? Você saberia responder em cada símbolo que aparece? Resposta: porque o texto ficaria muito repetitivo e porque o uso é desnecessário, já que o leitor já obteve a informação de quem eram eles. Então, neste caso específico, a repetição pode ser evitada não por usar um pronome, mas pela ausência dos pronomes. Então, pessoal, é mais ou menos assim. Pronomes são usados para evitar repetição de termos anteriormente ditos. Mas, às vezes, a omissão dos pronomes também evita repetição.
Vou dar um exemplo. Imagine a leitura assim: como já era noite, eles viram ao longe uma luz acesa. Eles foram caminhando para lá, e eles viram uma velha frigir bolos. Ficou cansativo ler assim. Além de não ser nada bonito a leitura e a escrita. Veja agora a diferença. Como já era noite, viram ao longe uma luz acesa. Nós sabemos, pelo texto anterior, pelo contexto, que foram os dois meninos, os dois irmãos. Foram caminhando para lá. Sabemos que foram os dois irmãos. E viram uma velha frigir bolo. Sabemos que na história só tem 3 personagens: os dois irmãos e a velha. Então, esse uso dos pronomes aqui, onde está o espaço, no lugar de cada símbolo, não é necessário, além de tornar a história cansativa. Espero que vocês tenham entendido aí, então, o uso ou a ausência de pronomes num texto, para deixá-lo mais legível, compreensível e bonito. Agora nós vamos ler este texto aqui, o pioneiro da impressão. E vamos prestar atenção nas tarjas da tabela, para depois vocês reescreverem o texto aqui. Então, para começar, eu gostaria de falar para vocês que Gutenberg foi, digamos assim, um grande inventor. Antigamente não havia impressoras como a gente conhece. E ele foi um dos pioneiros, digamos, na invenção da impressora. Esse desenho aqui mostra um modelo bem arcaico de uma primeira impressora. Que diferença para hoje, né? E aí nessa leitura vocês vão perceber como isso foi importante. Então o texto diz assim: era um milagre. O padre fitou o papel. A escrita nele era clara e não havia nele um único erro. Ele olhou a folha seguinte, depois a outra. Todas elas estavam igualmente boas. Quem escreveu isso? Ele perguntou. Johannes Gutenberg riu. Não foi escrito por ninguém, ele replicou. Ficou ainda mais confuso. Ele tinha pedido a Gutenberg para fazer algumas cópias de um documento da igreja. Época há mais de 500 anos. Tudo tinha de ser copiado à mão. Copistas sentavam-se o dia todo ante as escrivaninhas, escrevendo livros e documentos com pena e tinta. E agora vinha homem dizer que cópias não tinham sido feitas por uma pessoa. Devia ser um mágico. Mas Gutenberg não era um. Ele era um impressor de Mainz, na Alemanha, e tinha ele inventado uma forma de fazer cópias com a máquina chamada máquina de impressão. Muito bonito o texto, e ele resume assim essa história. Mas vamos ao que interessa. Vocês estão vendo que existem algumas tarjas coloridas, laranja, azul claro, acho que aqui é um lilás, né? E um azul. O que vocês teriam que fazer ao analisar o texto? Vocês vão ter que retirar expressões que não são necessárias e acrescentar as que são para boa leitura. Por exemplo, nas tarjas laranja, vocês vão verificar se é possível retirar o pronome desnecessário. Vamos ver o exemplo. O padre fitou o papel. A escrita nele era clara e não havia nele um único erro. Nele não é o papel? Já não foi repetido aqui? Então essa escrita é desnecessária. Então aqui, ó, você pode tirar a expressão nele e ler. O padre fitou o papel. A escrita nele era clara e não havia um único erro. Certo? Vamos ver. Outra expressão desnecessária, laranja. Ele olhou a folha seguinte, depois a outra. Todas elas estavam igualmente boas.
Bom, nós já sabemos que se trata do padre que está olhando. Então essa expressão também é desnecessária. Podemos cortar o ele aqui. Todas estavam igualmente boas também. Aqui elas pode ser cortado. Não precisa estar aqui. Quem escreveu isso? Ele perguntou. Já sabemos que o texto fala do padre. Então esse ele também aqui pode ser cortado, omitido. Johannes Gutenberg riu. Não foi escrito por ninguém. Ele replicou: se eu estou falando de Johannes Gutenberg, eu não preciso desse ele, eu posso omitir. Johannes Gutenberg riu. Não foi escrito por ninguém, replicou. Ficou bem mais bonito, né? Ele tinha pedido a Gutenberg para fazer algumas cópias de um documento da igreja. Nós já sabemos que é o padre que está pedindo isso. Então, esse ele aqui também é desnecessário. Podemos colocar tinha pedido a Gutenberg para fazer alguns documentos para a igreja. Estamos nos referindo ao padre. Então, corta também esse ele. Não é necessário aqui. Certo? Bom, agora vamos ver outra solicitação. Aqui na tarja azul, pede-se para acrescentar pronome pessoal, possessivo ou demonstrativo. Então vamos para a tarja azul. Então essa aqui, essa. Johannes Gutenberg riu. Não foi escrito por ninguém. Parece que está faltando alguma coisa aqui, um pronome. Isso não foi escrito por ninguém. Porque olha na frase anterior, quem escreveu isso? Aí aqui você pode repetir esse pronome demonstrativo. Isso que você está vendo não foi escrito por ninguém. Então aqui você pode colocar o pronome isso. Vamos lá. Próxima tarja azul. Época mais de 500 anos. Época mais de 500 anos. Está faltando alguma coisa. Está faltando um pronome. Nessa época. Há mais de 500 anos. Agora ficou melhor. Bom, ele agora vinha. E agora vinha homem dizer. Aqui nós temos um pronome também demonstrativo. Este homem. Dizer que. Olha agora um pronome que nós vamos usar. Um pronome possessivo. Suas cópias. Porque são as cópias do Gutenberg. Não tinham sido feitos por uma pessoa. Então, sua. O uso do sua. E por fim, ele. Pronome pessoal reto. Devia ser um mágico. Então essa é o que vocês têm que completar aqui. E agora, as tarjas lilás. Aqui diz acrescentar termo da mesma classe gramatical. Então vamos lá. Olhou a folha seguinte, depois a outra. E aí tem nananã, todas estavam igualmente boas. Então, neste caso, vejamos. Depois a outra folha. Todas estavam igualmente boas. Então aqui você substitui por folha. E aqui, a próxima tarja lilás. Gutenberg riu. Não foi escrito por ninguém, replicou. Ficou ainda mais confuso. Quem? O padre. Ficou ainda mais confuso. É assim que você tem que colocar a resposta. Então, basicamente, deixa eu ver se tem mais alguma expressão aqui, lilás. Aqui. Mas Gutenberg não era o quê? Mágico, porque aqui anteriormente usou-se a expressão devia ser um mágico, mas Gutenberg não era um mágico. Aí você faz o uso dessa expressão
para completar o que está faltando aqui. Então, as respostas basicamente das tarjas estão aqui. Pessoal, então vocês podem retirá-las e reescrever o texto nessas linhas. Então, o que a gente pôde notar no que a gente aprendeu hoje? O uso de alguns elementos, como conjunções, pronomes, para ligar ou amarrar o texto. Então, o uso deles, ou às vezes a ausência, faz com que o texto esteja ligado ou amarrado entre si, que é o que nós chamamos de coesão. Então é isso. Faça essas atividades até essa página, copie o texto inteiro 17 e depois a gente volta na página 18. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.